Deuteronômio 20. Nós vamos ler apenas os 4 primeiros versos. Somente os 4 primeiros versos. Nos diz assim a palavra do Senhor: quando saíres à peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Amém? Vamos orar? Cubra a sua fronte, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso bondoso Deus, nosso Pai querido, nós te damos graças pela bênção de poder ler a Tua palavra. Nós te damos graças porque cremos verdadeiramente que ela é a palavra viva do Deus vivo. E é exatamente através dela, pela ação do Teu Espírito Santo, que o Senhor tem falado aos nossos corações, que o Senhor tem moldado o nosso caráter, que o Senhor tem nos instruído, que o Senhor tem nos consolado. Por isso nós te agradecemos, ó Deus. Mas confessamos ao Senhor que somos muito limitados, ó Deus, para compreender perfeitamente a Tua palavra e muitas vezes até para aceitar a Sua autoridade sobre nós. Mas te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, o Teu Filho amado, o Senhor possa falar ao nosso coração nesta manhã, que o Senhor abra a nossa mente para compreender a palavra, que o Senhor abra o nosso coração para agasalhar esta palavra, que o Senhor nos ajude no dia a dia das nossas vidas a vivermos segundo a Tua palavra. Oramos, Senhor, no nome amado de Jesus. Amém. Queridos, nós concluímos aquela série de pregações em 1 Pedro. Foram 7 meses, algo em torno de 7, 8 meses, pregando todos os domingos pela manhã no nosso culto matutino, 1 Pedro. E nós já falamos para os irmãos o motivo porque escolhemos a carta, esta primeira carta de Pedro, não é? Por conta da sua atualidade, considerando o momento em que nós vivemos. Estamos em guerra que muitos chamam de guerra cultural. Não é difícil de perceber que nós vivenciamos dias bem complicados, dias difíceis para nós e para as nossas famílias. Os nossos filhos, eles estão sendo duramente atingidos nas escolas, nas universidades, com professores e mestres que não creem absolutamente em Deus e nem se submetem à palavra de Deus. Cresce no mundo o número de ateus. Muitos jovens, na Europa especialmente, já professam conscientemente o ateísmo. E dentre estes jovens que assim o fazem, muitos deles são de origem cristã.
pessoas que abandonaram a fé, pessoas que se cansaram da vida na igreja, pessoas que preferem então acreditar que Deus não existe, porque em assim fazendo se torna tudo mais fácil, é uma questão de conveniência, é fácil entender. Se você é alguém que não acredita em Deus como soberano Senhor do universo, se você não crê na palavra de Deus como fonte autoritativa para as nossas vidas, tudo está válido, tudo é permitido, tudo vai depender tão somente da tua consciência. E quem formata as consciências? Quem é que está nos ajudando a entender o que é certo e o que é errado? Tudo vai se transformar apenas uma questão de mera conveniência. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Cada um vive como achar melhor. E assim nós vamos prosseguindo. A verdade já não é mais algo absoluto. Existem verdades. E cada um fundamenta a sua vida na verdade que acredita. Eu creio firmemente, irmãos, que mais do que nunca, nós precisamos nos voltar para as Escrituras, nós precisamos nos voltar para a palavra, nós precisamos nos colocar diante de Deus e pedir a Deus que use de misericórdia para conosco, para que não venhamos a fraquejar, para que não venhamos a desistir, para que não venhamos a ser envolvidos por uma atmosfera que se afasta de Deus, que nos leva a nos afastar de Deus. 1 Pedro é uma carta, naturalmente, que está no Novo Testamento. O livro que nós lemos está no Antigo Testamento. Um texto que foi escrito, naturalmente, muitos anos antes do próprio Cristo. Antes de que a igreja, como nós a conhecemos, ela viesse a se formar. Mas nós compreendemos perfeitamente de que o povo de Deus, ele está presente não somente no Antigo Testamento, mas também, não só no Novo, mas também no Antigo Testamento. Aqueles irmãos lá do passado são irmãos nossos na fé. Eles viviam também na expectativa da vinda do Messias. O Messias veio. E nós hoje, como povo de Deus, vivemos na expectativa, naturalmente, do segundo advento, da sua segunda vinda. O texto que nós lemos é uma instrução de Deus ao seu povo. É Deus instruindo o seu povo. Foi Deus quem formou aquele povo e é Deus quem está formatando a consciência daquele povo. Através dos instrumentos usados por Deus, homens a quem Deus levantou para em seu nome instruir a igreja, instruir o seu povo lá no passado, Deus se manifestando a eles de forma graciosa, conduzindo o seu povo através de vários momentos da história. Aqui fica muito claro de que o povo de Deus haveria de enfrentar muitas guerras, de que o povo de Deus passaria por muitas provações, de que aqueles que professam a verdadeira fé no Senhor haveriam de passar por lutas, por dificuldades, passar por crises, não só individualmente falando, mas como povo de Deus que se reúne para adorar o Senhor. Todos nós passamos e passaremos por duras provas, estamos em campo de batalha. E é muito triste quando alguém que, embora professe a fé no Senhor, ainda não compreendeu isto. Que o mundo não é propriamente um parque de diversões, onde tudo é feito para o nosso bem,
onde todas as coisas giram em torno de nós. Precisamos compreender que estamos num verdadeiro campo de batalha. Todos os dias nós estamos enfrentando lutas, todos os dias nós somos desafiados, todos os dias nós somos atingidos, de alguma forma, por algo que declara, que revela a nossa fragilidade, que revela a nossa insignificância muitas vezes. Nós que nos sentimos tantas vezes muito seguros por conta da nossa experiência, por conta, quem sabe, da nossa condição social, nos consideramos muitas vezes preparados e seguros para caminhar nesta vida. E de repente, diante de uma situação qualquer, nós somos desmascarados diante de nós mesmos no espelho da vida e percebemos que somos fracos ou que não somos tão fortes quanto pensávamos que eram. E é diante desse quadro que muitos sucumbem, é diante desse quadro que muitos se deixam abater, é diante de um quadro como esse que muitos desistem da sua caminhada por pensarem que Deus se esqueceu deles. É vontade de Deus, irmãos, e eu creio firmemente nisso, que é vontade de Deus que o seu povo seja vencedor em suas batalhas. É vontade de Deus que o seu povo caminhe a cada dia mais, enfrentando as suas lutas, mas desbaratando os inimigos que se levantam e continuando a sua caminhada sempre muito firme. Esse capítulo 20 de Deuteronômio, são 20 versos. Nos versos de 1 a 4, que é o que nós lemos, nós temos uma introdução, onde ele fala exatamente acerca da guerra. Nos versos 5 a 9, nós vamos encontrar aí regras para a isenção ao serviço militar. Quem seriam aquelas pessoas que estariam isentas de participarem do serviço militar? O povo como todo estaria vivendo em guerra, mas muitos eram chamados para o campo de batalha, mas alguns seriam isentos a isso. E esses versos 5 a 9 vai falar sobre estas pessoas. Nos versos 10 a 18, nós vamos encontrar aqui a maneira de lidar com as cidades inimigas, como o povo de Deus deveria tratar as cidades inimigas. E por fim, nos versos 19 e 20, o cuidado com as árvores nas proximidades das cidades inimigas. E há uma orientação: não destrua tudo, árvores frutíferas, árvores que produzem frutos, não as devastem, não as destrua, mantenha estas árvores lá, porque vocês podem precisar delas. Há toda uma orientação. Nós travamos muitas lutas, irmãos. O povo de Deus vive hoje em campo de batalha, como eu disse. E eu penso que uma das nossas maiores lutas, um dos piores inimigos a enfrentar, claro, somos nós mesmos. É o nosso coração teimoso, tantas vezes, que insiste em se afastar de Deus. E nessa guerra que enfrentamos, a nossa prioridade deve ser o nosso lar, deve ser a nossa casa. Os lares estão sendo atingidos, nós estamos sendo atingidos, os nossos filhos estão sendo atingidos, os nossos netos também, e por isso nós precisamos estar devidamente preparados. Nós somos convocados para uma guerra, mas uma guerra de natureza espiritual. Aqui nós não estamos falando de guerra armada propriamente dito. Ninguém deve sair por aí com um fuzil, com uma metralhadora, apontar uma arma nuclear, fazer com que seus inimigos sejam destruídos dessa forma. Não é esse tipo de guerra. Aqui nós estamos falando de uma guerra de natureza espiritual. As nossas armas, elas são completamente distintas, são outras armas, mas devemos estar preparados para ela. Então, considerando que nós estamos em verdadeira guerra,
e sabendo que Deus quer que nós sejamos vencedores nessas guerras, a pergunta que eu faço: de que na verdade nós precisamos? De que nós precisamos como povo de Deus para obter essas conquistas, para obter essas guerras? Do que eu e você, que nós como povo de Deus, na verdade nós precisamos? Eu alistei aqui 3 necessidades fundamentais para nós. Guarde isso. Do que nós precisamos como igreja? Nós vamos completar agora em outubro mais um ano de organização da nossa igreja. É uma igreja jovem. Foi organizada em outubro de 2012. Ainda somos assim pré-adolescentes, não é? Somos muito jovens, estamos em luta, estamos em batalha. E o que nós precisamos, irmãos, como igreja presbiteriana do Calhau, nós que formamos a igreja, nós os membros, os nossos amigos, os nossos convidados, do que nós precisamos? São 3 as necessidades aqui que nós encontramos. A primeira delas, precisamos da disposição e confiança do povo. Precisamos da disposição e da confiança do povo. O povo precisa estar consciente, o povo precisa estar disposto para a batalha, e o povo precisa estar confiante no Deus que nos chamou para estarmos com Ele e para lutar essas batalhas. Observe que no verso 1 ele diz assim: quando saíres a peleja contra os teus inimigos. Quando ele afirma isso, quando saíres, é porque as pelejas haveriam de acontecer. Não é uma possibilidade, alguma coisa que pode ou não acontecer. É quando saíres, vocês vão precisar sair. Vocês vão precisar lutar. Entendam que vocês vão estar em campo de batalha. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires, olha só, e vocês perceberem, cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Do que nós precisamos aí, irmãos? Primeira coisa que você precisa entender, nós como povo de Deus, precisamos entender, é que nós estamos em campo de batalha. Pronto, já falamos isso. Segundo lugar, é que muitas vezes os inimigos que se levantam contra nós, são muito mais poderosos, muito mais fortes do que nós. E não há nenhum problema em você admitir que o problema que você está enfrentando, ele é maior do que a tua capacidade de resolver. Não há nenhum problema em você perceber, não só a potência, a força do inimigo que se levanta contra você, como você perceber a tua própria incapacidade de enfrentá-lo. Seria irracional da nossa parte nós enfrentarmos um problema grandioso, nós individualmente, a nossa família, ou até a própria igreja, e você olhar para ele e dizer: não, isso não existe, isso é bobagem, isso aí é tolice. Será uma irracionalidade agir assim. Muitas vezes, irmãos, na vida, nós nos assustamos, e você se assusta, e você fica com medo, não porque você não tem fé, não é porque você não acredita em Deus, não, é porque você é uma pessoa consciente, você sabe das suas limitações, e você sabe dimensionar os problemas que enfrenta. Nós somos humanos, e como humanos, nós estamos sujeitos a isso. Quantos de nós já não botou a mão na cabeça e disse: meu Deus, o que é que eu posso fazer? Senhor, que sinuca de bico que eu estou. Senhor, que problema é esse? E você olha para si mesmo, você se vê no espelho e diz: olha, aqui está uma pessoa acabada. Aqui está alguém que não tem condições nenhuma de enfrentar esse inimigo, esse problema. Essa é uma guerra que, se tomar por base a minha própria condição humana, é uma guerra que para mim está perdida. Eu não tenho o que fazer. É por isso que muitas pessoas, em momentos como esse,
elas recorrem ao suicídio. Elas acham que não tem mais o que fazer. Elas acham que o jogo está perdido. Elas entram num grau de desespero tão grande, mas tão grande, que a única alternativa que lhes resta é exatamente ceifar a sua própria vida, porque não acredita mais que pode haver uma recuperação, que o jogo pode virar a qualquer momento. Nós sofremos muito quando perdemos a capacidade de acreditar que, por mais que estejamos perdendo de goleada, Deus pode nos fazer virar o placar, nem que seja nos últimos minutos da partida, mas Deus pode se levantar para nos conceder a vitória. Então é preciso que nessa batalha, nós como igreja, precisamos acreditar nisso. Primeiramente, nos perceber as nossas limitações, perceber que os desafios são maiores do que nós, mas precisamos lembrar que nós temos um Deus que é todo poderoso, um Deus que pode nos favorecer e renovar o nosso ânimo. Observe o que vem mais embaixo, no verso 3, que diz assim: e dir-lhe-á, ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça, obrigado, que não desfaleça, é o verso 3 que eu estou lendo, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não temais, nem vos aterrorizeis diante deles. O que está acontecendo aqui? Moisés estava chamando o povo, em outras palavras, mostrando para o povo o seguinte: vocês vão enfrentar desafios maiores do que a capacidade de vocês de resolver. E quando vocês passarem por isso, vocês vão ter medo, vocês vão perceber que vocês são pequenos demais diante do desafio que está diante de vocês. Muitas vezes até o inimigo, o nosso temor, o nosso medo, superdimensiona o problema. Às vezes o problema não é nem tão grande quanto nós imaginamos. Mas por conta da nossa fragilidade, o momento que estamos vivendo, você superdimensiona. Você acha que tem um gigante diante de você, e não tem gigante nenhum. Isso aconteceu quando Moisés mandou aqueles 12 espias entrar na terra prometida. Eles entraram e prestaram relatório. E o que aconteceu? 10 deles, quando retornaram, disseram para Moisés: olha, esquece, vamos para lá não vai dar certo. Nós não vamos vencer a luta contra aquele, lá só tem gigante, só homem forte, alto, preparado para a guerra. Eles estão fortemente armados, e eles conhecem todos aqueles lugares ali. Olha, nós diante deles, não passamos de gafanhotos, olha só. Diante deles nós não somos nada, nós vamos ser trucidados. Então esquece, não vamos sair para essa luta, porque essa aí nós já perdemos. Não entre em campo, porque não vai dar para ti não. Eles superdimensionaram, olharam tudo que viram, perceberam, de fato, a coisa era por aí, mas eles fizeram o inimigo crescer diante dos seus olhos. Os dois outros, Josué e Calebe, olharam a mesma cena, o mesmo quadro, e eu acredito até que disseram: olha Moisés, eles estão com a razão, tem gigante, eles estão fortemente armados. Só que Deus está conosco, nós vamos em nome do Senhor, isso faz toda a diferença. Então, para que nós possamos, irmãos, continuar caminhando, apesar das lutas que temos, nós temos que estar dispostos para a obra e confiantes como povo de Deus. Não se deixar temer, não se deixar tomar pelo medo. Não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante dessas situações. Por pior que seja, confie em Deus.
por maior que seja o inimigo, por pior que seja o problema. Mas não se deixe apavorar, porque muitas vezes o que o inimigo quer fazer é exatamente isso, que nós venhamos a nos apavorar. Deus tinha um plano para aquele povo. Aquele povo era o povo do pacto, era o povo da aliança. Deus estava conduzindo aquele povo. As batalhas iriam acontecer, mas para que a vitória chegasse, era necessário que houvessem pessoas dispostas e confiantes. Uma igreja não pode caminhar com pessoas que não estão dispostas para a obra. A igreja não vai muito longe quando não tem pessoas confiantes, pessoas habitadas pelo próprio Deus. Essa é a primeira necessidade. Para que, como povo de Deus, possamos vencer a luta, precisamos de quê então? Pessoas dispostas e confiantes. Segundo lugar, veja o que está no verso 2. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Sabe o que nós precisamos, como povo de Deus também, como igreja? Não somente ter um povo disposto para a luta e um povo confiante, mas nós precisamos da fidelidade e proatividade dos seus líderes. Precisamos de líderes assim, que possam se levantar nos momentos difíceis, nos momentos em que as batalhas são travadas, mas homens que se levantem em nome do Senhor, que estejam à frente do povo, para falar em nome de Deus ao povo. Precisamos de líderes assim. Não, nós não precisamos de super-heróis, de super-líderes, porque eles não existem. Esses líderes são seres humanos também, que muitas vezes também sentem medo, que muitas vezes também se assustam, mas eles precisam entender que são colocados por Deus, são chamados por Deus, para em primeiro lugar, ouvir o que Deus tem a dizer para o seu povo. Quem não está disposto, um líder, que não está disposto a ouvir o que Deus tem a falar, ele não tem nada a dizer também para o povo liderado. É uma oração que eu faço a Deus, até pela responsabilidade que temos. Senhor, não permita que venha faltar em nenhum momento algo a dizer para a igreja. Não permita, Senhor, que em momento algum eu me coloque diante do teu povo e não tenha nada que dizer. Então, Deus está convocando, exatamente, são homens, são líderes, como aqueles que eram os sacerdotes, que diz, olha, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote fará o quê? Se adiantará. Eu já falei uma vez para vocês aqui, não sei se vocês se lembram, de um exemplo, de uma irmã muito querida, esposa de um presbítero, já os dois estão na glória com o Senhor, eram membros de uma outra igreja, não era da igreja que eu era pastora, de uma outra igreja. Ela era uma mulher muito consagrada, uma senhora já idosa, o esposo já com muitos anos de presbiterato também, e eles estavam com o pastor lá na igreja. E era uma pessoa muito preparada até, muito preparada intelectualmente, né? E ela disse, olha pastor, ore por nossa igreja. Eu disse, tudo bem, mas o que é, minha irmã? Ela disse, nós estamos enfrentando um problema muito sério lá na nossa igreja. Eu disse, mas que problema? Ela disse, não, é com o nosso líder, nosso pastor. Mas o que foi? Ela disse, não, é porque ele é assim, não é nenhum pecado, nada absurdo, nada moral, mas é porque a gente é que tem que estar puxando o pastor. Olha, pastor, ao culto de oração na quarta-feira, tem oração lá, vamos lá, a gente chega e o pastor chega depois. Está faltando entusiasmo, falta ânimo, está na frente, mas se a gente vem desanimado, a gente fica mais desanimado quando ele começa a falar. Eu disse, então o negócio está sério, né? Eu disse, minha irmã, vamos orar, converse com ele, meu irmão presbítero, chame ele para um cafezinho na sua casa, converse, mostre essas coisas. Aqui eu atendi um presbítero de uma determinada igreja que estava com algo
com uma queixa dessa forma. Chamei o pastor para vir aqui também, conversei com ele, falei claramente para ele. Digo, olha, Deus nos colocou à frente do povo, e você precisa sair, estar à frente do povo. Você precisa ser um instrumento nas mãos de Deus para orientar o seu povo. A igreja espera muito dos seus líderes, dos seus pastores, dos seus presbíteros. Por isso mesmo, quando eu estou abordando esse ponto aqui do meu sermão, olha aqui, para onde está vindo a mensagem. É para cá, ó. É para mim mesmo, em primeiro lugar. Que eu preciso entender isso. Preciso compreender que a minha vocação, o chamado para o pastorado, como para o presbiterato, o diaconato, envolve isso, muitas vezes, renúncia de alguma coisa. É o tempo que você dedica, você abre mão de algumas coisas que você gostaria de fazer, mas para que você possa se colocar diante do povo. E ali estavam os sacerdotes. Como é que uma igreja pode prosperar? Como é que ela pode avançar se seus líderes não estão à frente, se eles não estão presentes, se eles não são modelos para o rebanho, se eles não têm nada a dizer, nada a falar, nada a acrescentar, se não estão aptos para o ensino, para o aconselhamento, se não são pessoas onde a igreja pode orar e se espelhar, a igreja não vai muito longe nas suas lutas. Por isso, irmãos, a igreja precisa orar pelos seus líderes, ore pelos seus pastores, mas ore mesmo, ore pelos seus presbíteros, ore pelos seus diáconos. São homens que Deus levantou na igreja. Vamos comemorar mais um aniversário. E esse ano de uma forma linda, porque vamos eleger presbíteros e diáconos. Vamos eleger homens para o presbiterato e o diaconato da igreja. Já temos uma equipe maravilhosa de homens dedicados à obra do Senhor. Mas as demandas existem e precisamos então ainda mais de mais diáconos, de mais presbíteros. Mas aqui a Bíblia diz claramente que para que o povo possa vencer essa batalha, o sacerdote, que era o líder naquele dia, naqueles dias, era um homem, ele tem que se adiantar, ele se adiantará, mostra a sua proatividade. É alguém que tem que se adiantar, não é alguém que é empurrado, não, mas é alguém que diz, eu estou aqui em nome do Senhor para falar, estou aqui, eu tenho algo a dizer à igreja, eu tenho algo a falar em nome do Senhor ao povo de Deus. Então, líder, ele precisa ser assim. Lembra de Josué, quando Moisés morre, o Senhor chama Josué, Josué fica apavorado. Mas o Senhor disse para ele, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É o Senhor que fortalece, é o Senhor que anima, é o Senhor que instrui. Eu me lembro de um fato. Eu era muito novo, pastor auxiliar lá na igreja do Cruzeiro do Anil, e tinham convidado uma pessoa para pregar nesse dia, e ele não foi, né? E eu entendi errado, e na época nem não havia compreendido. Eu cheguei, o presbítero estava todo alinhado, Manuel Bezerra, terno azul marinho, todo elegante. Manuel Bezerra era assim, né? Bem elegante. Eu conversando com ele, disse, e o pregador? Aí ele disse, não, pregador é você. Quase eu morro. Primeiro ano de ministério, novo. Quase eu morro, Ângelo. Eu tinha uma cortina para entrar no templo, dei uma olhada assim, e estava cheio de gente. Pronto, agora me complicou. Irmãos, vocês não acreditam. O texto que veio na minha cabeça, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus... Aí eu li esse texto e digo, agora, como é que vai ser? E eu estava lendo ali João, né? Li esse texto. Olha, somente graça de Deus. Somente a graça. Aquele dia eu fui para o púlpito tremendo. As pernas batiam, o joelho batia um no outro. Eu dizia, meu Deus do céu, e agora?
e Azevedo. Azevedo era presbítero lá. E Deus fez com que eu falasse aquilo que Ele queria. E Deus usou. Sabe, irmãos, a igreja ela caminha firme quando os seus líderes compreendem que eles precisam estar à frente. Não pode terceirizar, não pode empurrar. Sou eu, é a mim que o Senhor quer usar, então nós vamos fazer a obra. Então nós, enquanto líderes, pastores, presbíteros, diáconos que aqui estão nos ouvindo, o Senhor está nos chamando para nos colocar à frente do povo, para sermos modelos do rebanho, para termos algo a dizer ao povo de Deus. É impossível, especialmente no nosso modelo presbiteriano, que uma igreja prevaleça, que ela vá à frente, que ela se torne uma bênção, se os seus líderes não são uma bênção. São homens, são frágeis, têm limitações, mas quando são usados por Deus, a obra do Senhor prospera. E é o que nós precisamos, cada dia mais. Por isso, orem pelos seus líderes. E nós, queridos, como líderes, vamos buscar cada dia mais, não a popularidade, mas a fidelidade. Sermos fiéis diante de Deus, para falar ao povo, não o que passa na nossa cabeça ou no nosso coração, mas aquilo que Deus quer que nós falemos. Mas por fim, vejam só, para que a igreja prospere e vença as suas batalhas, além de disposição e confiança do povo, além de fidelidade e proatividade dos seus líderes, tem um elemento indispensável. Precisamos da presença e bênção de Deus. Precisamos da presença e da bênção de Deus. É fazer como Moisés, que disse para o Senhor assim: Senhor, se tu não fores comigo, eu também não vou. O Senhor havia chamado ele para uma empreitada e disse: olha, se o Senhor não for, eu também não vou, eu me nego a ir. Eu não tenho condições de ir sozinho. O Senhor precisa estar ao meu lado e à minha frente. O Senhor é a minha rocha, tu és a minha fortaleza, tu és a minha segurança. Verso 1 diz assim: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Olha aí, ó, essa é a segurança. Esse mesmo Deus que te tirou lá do Egito, da escravidão do Egito, Ele vai estar contigo. Isto é, esse mesmo Deus que alcançou a tua vida, esse mesmo Deus que te transformou, que perdoou os teus pecados, é esse mesmo que vai estar com você. Precisamos da companhia de Deus nas nossas vidas o tempo todo. Quando o sacerdote fala, no verso 3, então ele diz: olha, e dir-lhe-ás: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Agora, verso 4, pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Olha aí, ó, vocês não vão estar sozinhos, podem ir, vão para a luta. O inimigo parece grande demais, não tem problema, não se impressionem com o tamanho do problema, mas vão com seus líderes à frente, mas vão com a certeza de que Deus vai estar com vocês. Ele vai convosco e pelejará por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Que garantia, não é? Que bênção você sair sabendo: eu não estou só, o Senhor está comigo. Está difícil, está complicado, mas eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. É uma coisa que eu peço a Deus: Senhor, assim eu tenho esse entendimento de que é função do pregador, do pastor, trazer palavra de encorajamento para a sua igreja, para o seu povo, porque todos nós passamos por lutas no dia a dia da nossa vida, famílias que estão atravessando crises, pais com problemas com os filhos,
São situações de toda a natureza, problema de saúde, problema financeiro, problema de falta de harmonia no lar, são incompreensões, nós estamos sendo bombardeados de todo lado. E a gente precisa de uma palavra de encorajamento, de mostrar ao povo de que nós não estamos sozinhos. E a minha intenção nessa manhã, meu irmão, então somente dizer para você, independentemente, preste atenção, independentemente da luta que você está travando, da complexidade do teu problema, do tamanho do inimigo que está diante de você, creia numa coisa: você é filho de Deus, você é povo de Deus, você não está sozinho. Deus vai contigo, Deus vai à tua frente para te salvar, para te abençoar, para te proteger, e nada acontecerá que escape ao controle de Deus. Nada vai acontecer que escape ao controle de Deus. Mesmo quando alguma coisa foge ao nosso controle, mas diga: fugiu ao meu controle, mas o controle do meu Deus não fugiu. Deus está à frente. Deus está à frente do seu povo. Deus é quem cuida de cada um de nós. É Deus quem não nos abandona em momento algum da nossa vida. E as nossas batalhas, elas só são vencidas se Deus estiver realmente ao nosso lado. De nada adianta haver boa disposição em nós. De nada adianta termos uma boa liderança de homens usados por Deus para nos liderar, se na verdade o Senhor não estiver conosco, não for à nossa frente. A nossa segurança, ela está exatamente na certeza de que Deus, Ele é Senhor, de que Deus está à frente, de que Deus luta as nossas lutas, de que Ele não desampara os seus filhos. Crendo nestas coisas, irmãos, nos apegando a elas, nós vamos continuar caminhando com confiança, com segurança, sendo bem instruídos, bem orientados e testemunhando os grandes feitos de Deus na nossa vida. A minha oração, meu irmão, é que Deus nos abençoe. Em primeiro lugar, como igreja, uma igreja que está completando mais um ano, que vai completar agora em outubro, uma igreja que vai eleger novos oficiais, que Deus lhe dê a graça de ser uma igreja vencedora, uma igreja próspera, uma igreja que cresça para a honra e glória do nome do Senhor. Mas, sobretudo, que ela seja formada por pessoas que confiem em Deus e que nas suas lutas diárias nunca venha sentir ou nutrir um sentimento de orfandade. Estou sozinho no mundo, Deus me abandonou. Nunca. Deus está ao lado do seu povo. Deus está ao lado daqueles que o amam. Você ama a Deus, você pertence a Ele. Portanto, Ele está contigo e Ele vai te conduzir. Que Ele nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Amém.